Olá, pessoal! Nessa oficina de hoje iremos falar principalmente sobre a questão da cultura africana dentro do nosso território e dentro também da cultura brasileira. Ela vai se fazer uma junção principalmente com a vinda dos africanos a partir do momento em que são retirados do solo pátria, que é o continente africano, para serem aqui no Brasil tratados na condição de escravos. Então são vários grupos étnicos africanos que estão deslocados contra a sua vontade para vir aqui ser o braço forte da economia brasileira, que por ora estava pautado em cima dos grandes engenhos de cana-de-açúcar, na fabricação desse ouro branco, como foi considerado o produto açúcar no mercado europeu. E com a vinda de vários grupos para o Brasil, eles também trouxeram para cá segmentos da sua cultura, das suas tradições, pautado em cima da religiosidade, em cima da sua dança, da sua culinária, do seu folclore, das artes, das festividades que chegam através dos escravos africanos em solo brasileiro. Ao chegar principalmente nas regiões do Maranhão, Rio de Janeiro, Salvador, eles vão tomar posições em outras regiões e mais tarde vão aumentar ainda mais a vastidão do seu trabalho, que vai, a partir do momento que ocorre a quebra, principalmente a queda do produto açúcar, a partir de 1693, perdendo um comércio europeu, principalmente pelas técnicas apuradas pela Holanda, em que já extraía açúcar até mesmo da beterraba. Esse açúcar vai se desfazendo dentro dos valores que a metrópole portuguesa extraía aqui do Brasil. Então, esses escravos que estavam diretamente voltados nas grandes roças do plantio dos canaviais, vai se deslocar também para as grandes minas de ouro que vão surgir a partir de Sabará, lá em Minas Gerais. Minas profundas em que praticamente ficavam sem ver o brilho do sol. Um trabalho muito árduo. Mas assim que os bandeirantes rompem esse tratado de Tordesilhas e adentra mais para dentro das regiões, principalmente na região do Centro-Oeste, novos veios auríferos vão sendo encontrados, vão sendo descobertos, principalmente naquela região em que vai se formar a capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá. Em Cuiabá, o ouro era um ouro aluvial. Opa! Alguém poderia indagar. Ouro aluvial? Sim, era o ouro encontrado às margens de córregos que havia nas nossas regiões. Um dos mais famosos, o córrego da Prainha. Então começa a ser deslocado povo africano que estava no trabalho da cana-de-açúcar, deslocado para uma outra função, a extração aurífera. E é dessa forma que esses africanos chegam até Cuiabá. E é bom que se diga, a chegada desse povo vai perpetuar uma das arquiteturas mais belas existentes na região de Cuiabá, que é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e Capela de São Benedito. Uma arquitetura colonial barroca e que até hoje ainda é um símbolo arquitetônico que produz e faz com que a economia, principalmente pautada em cima do turismo, seja voltado a esse patrimônio. Mas não foi apenas na arquitetura a herança do povo africano. Nós temos a questão da dança. E a dança você vai ter em várias partes do Brasil. E quando eu falo dança, uma das manifestações mais conhecidas
principalmente na Bahia, que depois ganhou proporções nacional e até internacional, chamado capoeira. Os capoeiras era como era denominado aquele que praticava essa dança em forma de autodefesa, porque os africanos faziam principalmente nos terreiros. E isso foi uma evolução maior e a manifestação maior, principalmente nos terreiros dos quilombos, onde eles poderiam desenvolver a sua tradição sem ser marginalizado. Mas mesmo assim, a marginalização da dança africana pautada em cima da capoeira, ela só veio ser reconhecida a partir de 1953, quando o presidente Getúlio Dornelles Vargas vai sinalizar a capoeira como uma das maiores manifestações culturais do Brasil. Então, é uma herança deixada e perpetuada até os dias de hoje, que são levadas até mesmo para instituições educacionais. As escolas praticam também essa manifestação cultural. Nós temos também na religiosidade, quando se faz do Brasil um país laico, e essa questão ela vem de origem africana também, principalmente quando se fala da Umbanda, da Quimbanda, pautado em cima dos afoxés, o candomblé, uma das maiores manifestações que mostra essa respeitabilidade entre a religiosidade deixada pelos africanos, ocorre principalmente nas lavagens das escadarias do Bonfim, lá na Bahia, onde tanto a igreja quanto os movimentos afro estão lado a lado nesse que é considerado um dos maiores movimentos religiosos do Brasil e que já ganhou proporções a nível nacional. Aqui em Cuiabá nós temos a lavagem das escadarias do Rosário e é uma manifestação que reúne para mais de 10 mil pessoas de todas as condições religiosas que vêm com um movimento solidário para a grandiosidade desse movimento, aonde você pode apresentar e aqui perpetuar a sua condição e a sua originalidade. Nós temos também as festas influentes, que está presente principalmente naquele que é considerado um dos maiores movimentos e manifestação cultural da Terra, que é considerado o Carnaval. E nós temos um desses maiores movimentos que atrai milhões de pessoas para esse movimento aqui no Brasil, que é justamente o Carnaval ocorrido no Rio de Janeiro, onde o Sambódromo recebe milhares de pessoas para aqui perpetuar as apresentações das escolas, principalmente daquela que foi originária, principalmente com essa parte africana. Você tem aqui a Estação Primeira de Mangueira, que é uma das primeiras escolas de samba, ainda que trouxe ainda pessoas imortalizadas como Cartola, que as suas músicas e as suas composições até hoje é referência até mesmo de estudos. Movimentos culturais. Nós temos também as lendas, que até hoje perpetua principalmente na região norte e nordeste, você tem aqui, a exemplo, a cultura que é conhecido nacionalmente, chamado Saci Pererê, que trata-se de um menino de uma perna só, que concentra a sua força numa carapuça, em que aquele que o dominar e tirar essa carapuça, você tem ele como o seu escravo para atender os seus pedidos. Esse Saci Pererê, ele foi inclusive um dos temas literários mais conhecidos em uma da literatura mais lida no Brasil, escrita pelo inesquecível José Bento Monteiro Lobato, que vai escrever O Sítio do Pica-Pau Amarelo. E dentro dessa querida
dessa querida função juvenil que vai surgir com Pedrinho, Narizinho, a boneca de pano Emília, vai surgir também a figura de tia Anastácia, que é uma negra, que é a cozinheira mais querida do Brasil. Todas as crianças, independente da cor e crédulo, queria ter uma tia Anastácia na sua cozinha para comer e provar aqueles bolinhos que até hoje ficam no nosso imaginário. O conhecimento de tio Barnabé, a figura de um negro que conhecia como ninguém a mata e os seus mistérios. É ele que vai ensinar a Pedrinho de que forma poderia prender um Saci-Pererê. O Saci-Pererê que viajava principalmente quando os redemoinhos eram formados em meio às matas e a meios ao terreiro, e até hoje fica no imaginário popular, todas as vezes que se vê um redemoinho sendo formado. Está ali um Saci-Pererê. E você, com uma pá, consegue então colocar em cima do redemoinho e ali prender o Saci-Pererê. Mesma coisa você vai ter lá na parte sul do Brasil, o Neguinho do Pastoreio. A figura de um negro, um menino de cerca aí de seus 14 anos de idade, ou próximo disso, que servia um senhor que era simplesmente a figura encarnada da maldade. E ele tinha que pastorear, ou seja, trazer e dar de comer e trazer com segurança os cavalos desse proprietário. E quando isso ocorria, lá estava o Senhor contando cada um dos seus cavalos. E na falta de um, esse menino foi torturado. E a tortura o colocou praticamente todo, com o corpo todo coberto de mel, em um formigueiro, passando toda a tortura das dores. E que no dia seguinte, quando o proprietário volta ao local, já encontra ele falecido. Mas um facho de luz formava toda a parte da mata quando se via um menino montado em um cavalo, cortando todas as matas e levando e conduzindo os cavalos perdidos, que ficou conhecido como a tradição do Neguinho do Pastoreiro. Então são lendas que até hoje ficam no imaginário popular. Nós temos nas artes da culinária, presente na literatura, no teatro, no futebol. Mas para aí, o futebol entra em que situação? Esporte. Se você considerar que os maiores jogadores de basquete norte-americanos são justamente o povo negro. Se você buscar aqui no Brasil, eles foram proibidos de praticar esporte no Brasil. O futebol era uma arte apenas para a condição branca fazer parte dela. Somente os brancos poderiam jogar. Então, aí que surge um clube de regata Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, que foi o primeiro clube de futebol a possibilitar que negros fizessem parte do seu escrete. E dessa forma abriu-se a porta para que esses negros pudessem adentrar e praticar um futebol praticamente que veio transformar toda a esfera dos campos nacionais. Por muito tempo, esse clube ficou, inclusive, desprestigiado por adentrar e aceitar esses homens jogando futebol. Mas eis que surge, a partir dos anos 40, um certo negro que viria modificar e ser lembrado para a eternidade. Edson Arantes do Nascimento, que viria a ser popularmente conhecido como Pelé, um único jogador a ser tricampeão do mundo e passar dos 1.283 gols
oficiais. O esporte possibilitou também que corredores, assim mesmo como nadadores, ganhassem espaço. Mas não foi fácil. Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, eles passaram por muita situação vexatória. E até hoje passam. Até hoje a criminalidade que se faz e a falta de uma política que possa resolver os problemas, principalmente na parte educacional, com a questão das cotas, a questão de você abrir mais espaço para as mulheres dentro de um espaço profissional, ainda é uma luta perpétua, mas que está sendo dia a dia conquistada através de muitos estudos, muita luta, muito debate e principalmente reflexão. E para isso, ainda temos a questão da música, a musicalidade, elas ainda trazem inspiração em muitas músicas, danças, culinária. Como você não chegar em Salvador e comer o vatapá? Como você chegar? Há alguns que ainda dizem que a questão da feijoada ela é uma tradição europeia que entrou no Brasil por intermédio dos portugueses. Bom, não vamos entrar aqui na questão da onde foi a origem da feijoada, mas sabemos que o melhor tempero é o tempero afro, que fez dessa feijoada melhorar ainda mais com os seus temperos, com o óleo de dendê, os vatapás, as comidas apimentadas, as comidas, o feijão e como a culinária vai colocar os ingredientes para fazer com que essa comida seja uma referência e identidade de um país. É bom que se diga também que dentro da festividade africana estão presentes as manifestações que ocorrem principalmente no Maranhão, que ocorrem ali em Salvador, e em todas as regiões por onde teve a introdução de vários tipos de situações em que o negro pudesse simplesmente fazer valer o que ele aprendeu. E ficou uma diversidade tamanha, porque não foi apenas um grupo que aqui chegou. Foram bantus, saganês, foram vários grupos que, assim como na África, eles também pudessem desenvolvê-los. Então, por isso que as manifestações, ela vai dar uma qualidade de várias pessoas que queiram conhecer e em todas as regiões do Brasil e ver culturas diferentes, danças diferentes, manifestações diferentes devido à questão de grupos diferentes que entraram no Brasil. E quando a gente fala sobre que entraram no Brasil, foram aproximadamente 5 milhões de africanos que aqui entraram. E que aqui, ao ter o conhecimento junto com a cultura indígena, africana e até mesmo portuguesa, vai dar uma diversidade muito grande. E isso possibilitou certas formações que fizeram com que muitos grupos, digamos, de estudantes ficassem até mesmo como obras de estudos a nível internacional. Somos referências até mesmo para a cultura internacional. E quando eu falo como referência, vem pessoas, estudantes, conhecer melhor a nossa arquitetura, conhecer melhor a nossa dança, conhecer o que é manifestações culturais, os afoxés, conhecer grupos como os Filhos de Gandhi. Pessoal, temos que dizer que nessa oficina e nas oficinas que o Brasil permeia, está ali tudo o que você precisa conhecer sem precisar ignorar, apenas conhecer. Professor Oscar Correia, sempre aqui, pronto para oferecer um conhecimento a mais daqueles que torna-se obrigatório
conhecermos. Valeu, galera!